Fala galera do Militar, Sargento Abrantes na área. Tô passando aqui pra gente comentar com vocês as questões possíveis de serem anuladas nessa prova da ESA de 2023. Infelizmente, né, gente, a ESA não toma jeito. Sempre tem questão anulada. O gabarito oficial aí da prova só sai amanhã, dia 10 de outubro de 2023, tá? Isso que tá, essa data que tá lá no manual do candidato. Mas hoje, dia 9 de outubro de 2023, nós estamos aqui com os nossos professores, então já vai entrar nesse vídeo aqui em seguida, os nossos professores dando o parecer deles do porquê eles acreditam que as questões que serão comentadas devem ser sim anuladas, tá? Anular a questão, gente, não é legal, não deveria acontecer, tá? Infelizmente, a banca deixa passar alguns erros e isso não é nada legal. Ano passado, a gente teve esse problema, muitas questões foram anuladas e isso acaba prejudicando os candidatos que estudam, né? Que, enfim, passam o ano todo ali se dedicando e quando chega ali no dia da prova, acontece aí esse problema de anulação. Enfim, gente, ainda não temos nada definitivo. Amanhã, com certeza, vai sair o gabarito com a versão da ESA, tá? Dessas respostas. E nós vamos deixar dentro da plataforma do Militar para os nossos alunos acessarem o recurso, tá? Redigido pelos nossos professores. Então, quem é aluno é o Militar, já vai ter lá na plataforma do aluno, lá dentro dos nossos cursos, tá? Vai estar disponível dentro do seu curso ESA, o recurso pronto para você entrar com o recurso, caso isso seja aí da sua vontade, tá? Então, os nossos alunos sempre estão muito bem amparados, nós estamos com vocês até o final. Então, os nossos professores já redigiram esse recurso. Amanhã, com a saída desse gabarito oficial, a gente lança lá na plataforma para vocês. E se você ainda não é nosso aluno, você tá perdendo tempo, tá aí mais que provado que é necessário sim você fazer uma preparação completa, você precisa ser um estudante profissional, não dá para estudar mais com amadorismo para a prova da ESA, porque cada vez a prova vem exigindo aí uma média mais alta, um número de acertos maior para que você esteja realmente aprovado dentro do número de vagas. Então, aproveita que nós estamos com R$120 de desconto e o link tá na descrição do vídeo, aproveita e amassa, tá bom? Em seguida, agora os professores vão falar a versão deles dessas questões que possivelmente serão anuladas. Tamo junto e máquina de papiro. Fala, máquina de papiro, professor Jonas na área, e eu tenho uma informação para você. Temos uma questão de matemática que está correndo sério risco de ser anulada. Nós da equipe do Militar continuamos revisando a prova neste domingo para entregar o melhor para você, o nosso aluno. E quando nós estávamos refazendo a prova, foi verificado o seguinte, que x e y no enunciado de números complexos não foi mencionado no enunciado que eram números complexos. Ou seja, se não foi mencionado, por mais que seja intuitivo, que nós temos feito a conta como complexo, a banca tinha necessidade de nos informar. Então, nós estamos preparando um recurso para você, nosso aluno, que será disponibilizado na plataforma para entrarmos com o recurso nessa questão, beleza? Jonas, por quê? Porque tinha que ser feita uma substituição de i ao quadrado por menos 1. Então, sim, havia necessidade de ser informado que era complexo e não foi. Jonas, era intuitivo? Sim, era. Só que para concurso, nós precisamos que eles informem tudo no enunciado para que não haja para que não abra dupla interpretação ou coisas do tipo. Então tamo junto, galera, máquina de papel. Salve, salve, galera do Militar, professor Gabriel Mendes. Vim comentar a polêmica questão sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, galera, no qual haviam 3 afirmativas e vocês deveriam identificar aquelas que eram exigências da Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, no nosso parecer, a partir da análise da bibliografia disponível pelo Exército a respeito dessa temática, nós divergimos do gabarito oficial, tendo em vista que apenas uma afirmativa, que é a primeira, de fato foi uma exigência da própria Revolução. E eu vou explicar isso para vocês a partir de fragmentos das obras que estão como referência bibliográfica da prova, beleza? A começar, com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas indicou, nomeou os interventores para os estados. O primeiro interventor que foi indicado para São Paulo foi João Alberto, que era um tenente pernambucano. Isso desagradou a elite paulista,
Vamos lembrar que o Partido Republicano Paulista, ele havia sofrido uma ruptura e criou-se o Partido Democrático, que inclusive apoiou a Revolução de 1930. O que aconteceu é que o tenente pernambucano não conseguiu conciliar os interesses dos diferentes grupos, das diferentes classes. A partir daí, diversos interventores passaram ali pelo governo de São Paulo, até que em março de 1932, Vargas, cedendo à pressão da elite paulista, porque formou-se uma aliança, inclusive, entre o PRP e o PD, chamada de Frente Única Paulista, sigla FUP. A partir dessa pressão, Getúlio Vargas, em março de 1932, indicou o interventor civil e paulista para assumir o cargo em São Paulo. Portanto, gente, esse movimento, essa indicação, ela é anterior ao movimento da Revolução Constitucionalista, que só começou no dia 9 de julho de 1932. E mais do que isso, a indicação do interventor civil e paulista não foi suficiente para diminuir a insatisfação da elite paulista. Trago um trecho do Vicentino, página 365, que está como referência da prova de vocês. Ele coloca o seguinte: somente em março de 1932 encontrou-se um nome que pudesse agradar os paulistas, Pedro Toledo, indicado pelas próprias elites. Ainda assim, a insatisfação crescia. Portanto, essa era uma reivindicação da Frente Única Paulista, antes do movimento acontecer, beleza? No Cotrim, página 127, ele diz o seguinte: cedendo a essas pressões, o presidente Vargas nomeou Pedro Toledo para a função, mas isso não foi suficiente para silenciar a oposição de São Paulo, que também pedia a convocação de novas eleições e de uma Assembleia Constituinte. Então essas eram reivindicações da Frente Única Paulista, beleza? Tanto é que mais à frente o Vicentino diz o seguinte: de fato, o governo que deveria ser provisório se eternizava. As promessas de Vargas referentes à redemocratização e convocação de uma Assembleia Constituinte eram vagas e pouco consideradas. A Frente Única aproveitou-se da situação e passou a exigir a elaboração de uma nova Constituição. Portanto, a reivindicação de uma nova Constituição, de fato, foi uma reivindicação da Revolução Constitucionalista. Mais à frente, nós temos o Cotrim dizendo o seguinte: em 23 de maio de 1932, 4 estudantes paulistas, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, morreram em confronto com a polícia numa manifestação pública contra o governo federal. Esse fato exaltou ainda mais os ânimos. Com as letras iniciais dos nomes desses estudantes mortos, formou-se a sigla MMDC, que se tornou o símbolo do movimento. Presta atenção agora. No dia 9 de julho de 1932, teve início a chamada Revolução ou Revolta Constitucionalista, que mobilizou 30 mil pessoas armadas em São Paulo para lutar contra o governo federal. Ora, se o movimento começa no dia 9 de julho e se já havia sido indicado o interventor civil e paulista, como poderia ser essa uma exigência da Revolução Constitucionalista de 1932? Isso não faz sentido. Cronologicamente, existe um erro factual. O Vicentino diz o seguinte: em maio de 1932, um grupo de manifestantes reunidos diante da sede da Legião Revolucionária em São Paulo foi desperto a bala, resultando na morte de 4 deles, de nomes Martins Miragaia, Drauzio Camargo. A partir de então, organizou-se o movimento cívico MMDC, que iniciou os preparativos para a luta armada. No dia 9 de julho de 1932, São Paulo rompeu com o governo Vargas. Tinha início a Revolução. Portanto, galera, nós já temos aqui 4 argumentos a partir da bibliografia disponibilizada pelo próprio Exército que contrariam a segunda afirmativa como sendo uma exigência da Revolução Constitucionalista. Mais uma vez, como essa seria uma exigência se o interventor já era paulista? Isso é um problema gravíssimo. O que aconteceu foi um erro de interpretação de achar que a Frente Única Paulista é a Revolução, ou é a mesma coisa, coincidiu. Na verdade, a Frente Ampla já era um movimento que existia anteriormente, que sim, reivindicava o interventor civil paulista. Essa exigência foi atendida por Vargas, inclusive
o Koshiba fala sobre isso. No entanto, isso não pode ser apresentado como uma exigência da Revolução Constitucionalista, porque isso só ocorreu, galera, a partir do dia 9 de julho de 1932. Eu trago mais um trecho importante aqui do Cotrim, página 128. Para não se indispor novamente com a elite de um Estado, que, embora derrotado militarmente, tinha grande poder socioeconômico, o governo federal convocou eleições para uma nova Assembleia Constituinte, principal reivindicação formal do movimento de 1932. Dessa maneira, nós temos bem amarrado, página 128 do livro do Cotrim, História Global, Brasil em Geral, que nos dá amparo, e por isso nós entraremos com recurso para que essa questão seja ou anulada ou para que haja uma mudança no seu gabarito, tendo em vista que apenas a primeira afirmativa está correta e foi sim uma exigência da própria Revolução Constitucional. Hello, fala galera, eu tô aqui para comentar a questão de inglês que pode ser anulada na prova da ESA, pelo seguinte motivo: ela tinha duas alternativas exatamente iguais. Era a questão 49 do modelo B da prova. Se você olhasse as letras C e D, elas tinham as mesmas palavras na mesma ordem, que pode acarretar aí numa anulação. Nenhuma dessas alternativas era a resposta correta, mas não dá para uma mesma questão ter ali duas alternativas idênticas. Então a gente vai ter que ficar de olho aí para saber o que a ESA vai fazer, hein? Até a próxima! Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre essas questões que os nossos professores acabaram de comentar? Você concorda? Você não concorda? Isso te atrapalhou na hora de fazer a prova? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários pra gente ir discutindo com vocês. E se você ainda não é nosso aluno, aproveita que a nossa plataforma completa, tá? A Netflix dos concursos militares está com R$120 de desconto. O link está aqui embaixo. Então, essa turma já é para estudar para 2024, já é pro ano que vem, para você ter um ano completo de preparação. Como eu falei para vocês, a prova da ESA vem aumentando cada vez mais a sua média, você precisa estar realmente muito bem preparado. Então, nada melhor do que se preparar de fato com o melhor. Então, aproveita, R$120 de desconto aqui embaixo. Tamo junto e máquina de papiro.